A região do Cariri, que fica no centro do Nordeste do Brasil, possui uma camada de rochas que se formaram no fundo de um lago que estava em contato com águas marinhas. A vasta Chapada do Araripe que conhecemos hoje ainda não existia. Em seu lugar estava um grande lago de aproximadamente 180 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. Isso aconteceu há cerca de 100 milhões de anos passados, no período denominado Cretáceo. Os continentes atuais, que anteriormente formavam o supercontinente Pangeia, começaram a se separar até a configuração que conhecemos hoje. O Oceano Atlântico Sul era apenas um pequeno risco no mapa, e parte do Nordeste brasileiro estava coberto por águas marinhas. O Paleolago Araripe estava de alguma forma em contato com as águas oceânicas que cobriam partes de todos os continentes atuais. Essa situação produziu na bacia do Araripe fósseis impressionantes, como mostra o primeiro relato feito pelo tenente naturalista João da Silva Feijó, que passou pelo Cariri cearense em 1800. Remeterei ao meu governador uma coleção de petrificações de peixes, as mais curiosas e raras que jamais, a meu ver, se iam encontrado, e que por isso merecerão a atenção dos amadores da história natural. Pois, sendo constante entre os naturalistas, jamais se podem petrificar as partes moles e musculares dos animais, nota-se aqui o contrário. Vê-se imensos peixes inteiramente convertidos em cristal espatoso e envolvidos em massas de pedra calcária. Tenho encontrado esta petrificação espalhada por cima da terra da serra, que demora entre a Missão Velha e o lugar chamado Os Milagres, no engenho da Gameleira. Espero ter a satisfação de remeter a Vossa Excelência brevemente. Ceará, 11 de dezembro de 1800, João da Silva Feijó. Se imaginarmos essa região há 100 milhões de anos passados e compararmos com o estuário atual, veremos que a vida tem uma dinâmica que atua ao longo do tempo e que, embora as espécies mudem, a luta pela sobrevivência nos ecossistemas é muito semelhante. Água de rio, em contato com o mar, produz condições favoráveis para umas espécies e desfavoráveis para outras. No entanto, a variação da salinidade da água, as faixas de areia e de argila que mudam constantemente de lugar, obedecem à mesma dinâmica. Podemos ver as faixas de areia e argila se alternando na bacia do Araripe. Mas a presença de conchas de equinodermas, seres exclusivamente marinhos, é que traz a certeza que a região do Araripe já esteve coberta por um mar cujas águas estavam sobre o continente. Essa região, no período Cretáceo, foi abalada por frequentes terremotos com falhamentos nas suas camadas ao longo de toda a bacia sedimentar. Tomando como base um estuário atual, podemos fazer inferências de como era o Araripe quando os sedimentos da formação Romualdo estavam sendo depositados há cerca de 100 milhões de anos passados. Nós estamos numa floresta de manguezal, é um hábitat característico de um ecossistema estuarino. Nós estamos localizados na porção inferior desse estuário. Na verdade, todo estuário tem uma porção superior, onde nós temos água doce, é o rio propriamente dito, e uma porção inferior, que é o mar. O estuário, na verdade, é a transição entre a água doce e o mar. Ele tem características muito marcantes,
Tanto é que no período de chuvas, com o aumento da vazão do rio, essa região tem uma característica estuarina mais puxada para o rio. E sendo que durante o verão, com diminuição das chuvas e da vazão do rio, o mar entra muitas vezes 30 quilômetros, 50 quilômetros rio adentro. Essa variação de chuva e de vazão do rio propicia uma mudança muito drástica para todos os hábitats que ocorrem dentro de um ecossistema estuarino. Essa mudança, quando é muito abrupta, principalmente relacionado a não só a salinidade, que é causado pelo aumento da vazão do rio, mas muitas vezes pela depressão da concentração de oxigênio. E isso pode causar mortandade quando essa mudança é muito rápida. A maioria dos peixes que vivem aqui, eles têm uma capacidade de superar essas variações de salinidade. Mas quando isso é muito rápido, eles não conseguem repor essa capacidade, sobrepor essa capacidade, e com isso eles podem morrer. Nesse ecossistema estuarino, pelo menos 80 espécies de peixes e pelo menos umas 40 a 50 espécies de crustáceos, invertebrados de modo geral e moluscos, né, ocorrem nesse ecossistema. Nós temos desde animais que se alimentam de fitoplâncton ou de algas, como aqueles que se alimentam desses animais. Então existem os consumidores primários, secundários e terciários. Esses terciários são os grandes predadores, os predadores de topo. Normalmente eles estão vasculhando, rastreando todos esses outros animais. Nós estamos na porção inferior do estuário do Rio Goiânia. Ele forma vários meandros, que é uma característica por estar na planície litorânea. Nesse momento, toda a água que flui desse sistema, quando chega aqui com o encontro da água do mar, todas as partículas em suspensão floculam e sedimentam, como acontece aqui nessa floresta de manguezal. O canal do estuário pode migrar tanto para a região norte como para o sul, fazendo um movimento lateral. E todos esses nutrientes chegam aqui nessa floresta de manguezal através desses canais. Nesse momento, durante a maré cheia, ela inunda tudo aqui, dando as condições de todas essas plantas obterem nutrientes que elas precisam. Também no Paleolago Araripe, essas variações de salinidade e temperatura da água causavam mortandades. Animais mortos flutuavam por algum tempo e, quando os cadáveres caíam no limo do fundo do lago, liberavam amônia que facilitava a união dos íons cálcio com o carbonato. Essa união forma o carbonato de cálcio. Esse composto se precipitava sobre os cadáveres agindo como um sarcófago e terminava por substituir toda a matéria do antigo ser vivo por carbonato de cálcio, preservando a forma desses cadáveres do Cretáceo até os dias atuais. Para a paleontologia, uma das principais unidades é conhecida como formação Romualdo, e ela é importante por vários motivos. Entre eles está o fato de que você tem uma quantidade tremenda de fósseis. São peixes, são dinossauros, são pterossauros, são plantas, demonstrando todo um ecossistema que existia naquela região. E entre os destaques de fósseis que você ali encontra estão os pterossauros, que também são conhecidos como répteis voadores. E o destaque desse material nessa região é o fato dos ossos estarem preservados tridimensionalmente. Ou seja, você tem praticamente compactação nenhuma, o que faz com que o pesquisador possa estudar em detalhe a anatomia desses animais. Além dessa parte de anatomia desses répteis voadores, que são únicos para a formação Romualdo, existe um outro aspecto importante, que é o fato de você ter aqui uma diversidade muito grande desses répteis voadores. Você tem dois grupos principais, que são os anhanguerídeos, que tem como anhanguera o seu gênero tipo, e você tem também os tapejarídeos, onde você tem formas como o tapejara, Hofferi, como o tarassodrômios e o tupuxuara. E essas formas,
elas transcendem a importância não apenas para a paleontologia do Brasil, mas também para a paleontologia mundial, porque elas estão relacionadas com outras formas de outras partes do mundo. Os tapejarídeos, por exemplo, que você encontra na Formação Romualdo, você também encontrou na África, com pedaços de ossos que são atribuídos a esse grupo de répteis voadores. E, por uma ironia muito grande, você passou a encontrá-los também na China. E esses animais eram de animais de pequeno porte e nós ainda não entendemos bem como esses tapejarídeos encontrados no Brasil, na África e na China se relacionam. E aí, certamente, é o material da Formação Romualdo que vai nos dar alguns desses indícios. Além dos ossos de vertebrados que a gente encontra, que é absolutamente único para a Formação Romualdo, é a preservação de tecido mole. Você já encontrou a preservação de couro, fibras musculares, vasos sanguíneos petrificados em pterossauros, crocodilomorfos e também em dinossauros. E esse aspecto é absolutamente fascinante do material encontrado nessa região. Após o soterramento do Paleolago, essa parte do planeta sofreu um soerguimento há cerca de 35 milhões de anos e a erosão de parte das camadas fez aparecer em torno da Chapada do Araripe partes do antigo lago do Cretáceo. A uma cota de aproximadamente 700 metros em relação ao nível do mar, em torno da Chapada do Araripe, as camadas da Formação Romualdo aparecem como argilas escuras que contêm muitas concreções com fósseis. É necessário procurar o nível correto da assembleia fossilífera para marcar o ponto de escavações. Escolhido o ponto apropriado, começa a limpeza do local e a retirada da camada de solo que não contém concreções. Os sedimentos depositados na bacia do Araripe ao longo de 400 milhões de anos formaram uma coluna estratigráfica de mais ou menos 1000 metros de espessura. Os vários tipos de sedimentos mostram que a bacia do Araripe teve fases de rios caudalosos, de rios terminando em delta do Paleolago Araripe, fase de estuário, mar continental e fase de pântano. Porém, o nível de mortandades com concreções contendo fósseis tridimensionais possui espessura que varia entre 3 a 9 metros. Estamos aqui no Parque dos Pterossauros. É uma área de 18 hectares que pertence à Universidade Regional do Cariri, onde se realizam escavações paleontológicas permanentes. Esse material aqui é da Formação Romualdo e a gente tenta relacionar os fósseis encontrados aqui nas concreções com o nível estratigráfico, tentando fazer um levantamento paleoecológico, ou seja, como era o Cretáceo na época em que esses seres viviam. À medida que a argila formando folhelhos vai sendo retirada,
muitas concreções vão aparecendo em níveis horizontais. Isso é uma evidência que ocorreu uma mortandade. Quando se chega a um nível de concreções, cada uma delas é numerada. São feitas medidas em comprimento, largura e altura, que serão utilizadas em dados estatísticos. É tomado o azimute, ou seja, o posicionamento da concreção em relação ao norte. Essas medidas servem para a identificação de paleocorrentes. Depois, as concreções são abertas para a identificação do seu conteúdo fossilífero. Esse peixe é um Tarras araripensis muito comum no primeiro nível de mortandade. E à medida que se aprofundam as escavações, novos níveis de mortandades vão aparecendo. A partir dessas escavações, ao longo da bacia do Araripe, foi possível identificar 7 grandes níveis de mortandades, com uma média de aproximadamente 5 fósseis por metro cúbico de sedimento retirado. Foi também identificada uma fraca corrente com direção noroeste-sudeste do Paleolago Araripe, na época que ocorreram essas mortandades. A partir das espécies identificadas e as características das rochas onde os fósseis estão preservados, alguns aspectos do ambiente podem ser revelados. Não é uma tarefa fácil revelar os segredos dentro das concreções formadas por calcita. É um trabalho de força, paciência e técnica. O último nível de concreções mostra uma característica particular. Aqui nas escavações do Parque dos Pterossauros, a gente encontra na Assembleia Fossilífera caracteristicamente 2 tipos de concreções. As concreções singenéticas e as concreções epigenéticas. As concreções singenéticas, elas se encontram na parte mais inferior da Assembleia Fossilífera. Elas têm a sua linha de laminação concordante com a mesma linha da rocha matriz, do folheiro que a envolve. Na parte mais superior, ocorrem as concreções epigenéticas, que sofreram um acúmulo de material ao longo do tempo. Elas são caracterizadas por apresentarem cavidades no seu interior e sofreram expansão, de maneira que as suas linhas não são concordantes com as linhas do folheiro. Isso mostra que dentro desse paleolago ocorreram variações, que a formação dessas rochas tem a ver com o tectonismo que era muito frequente na época. Em alguns níveis, ocorrem impressões de peixes e plantas nos folhelhos de forma desordenada. 2 hipóteses podem ser levantadas. Ou as condições do lago não eram favoráveis para a formação de concreções, como, por exemplo, a indisponibilidade de íons cálcio ou carbonato solvido na água, ou
a temperatura do fundo do lago estava baixa, a um nível que a velocidade das reações químicas não acompanharam a sedimentação das argilas sobre os cadáveres. Mas por que os fósseis do Araripe, em particular da Formação Romualdo, possuem preservação considerada excepcional? Basicamente, por 3 fatores. Um deles, mortalidade em massa. Eventos catastróficos para a vida, provavelmente dizimava praticamente todos os seres do lago. Em segundo, as águas tranquilas, com correntes muito fracas, não atuavam destruindo ou pouco desarticulando os cadáveres. Em terceiro, a falta de seres detritívoros para consumir os cadáveres permitia que as reações químicas no fundo atuassem no processo de fossilização. Não é uma tarefa fácil escavar o fundo do paleolago. A argila que laminou e geologicamente é denominada de folhelho, na época seca é bastante dura e é preciso braços fortes e acostumados com o trabalho duro do campo para realizar tal tarefa. Esse milagre paleontológico despertou a partir da década de 1960 a cobiça de traficantes de fósseis, o que causou um prejuízo ao patrimônio cultural brasileiro com a saída de espécimes importantes para museus e coleções particulares de todo o mundo. Seu Antônio Feitosa e muitos moradores de Santana do Cariri e Nova Olinda, por falta de opção, se sujeitaram a essa tarefa inglória no passado. Foi durante o período de 12 anos, a gente trabalhava clandestino, não sabia que era proibido. E mesmo que a gente soubesse, a gente tinha que trabalhar, porque era uma opção que a gente tinha para manter a família, né? Mas depois que eu fiquei sabendo que era proibido, a gente procurou um meio de parar. Mas hoje eu estou satisfeito, estou trabalhando com a universidade, tenho a liberdade de trabalhar e estou satisfeito com isso. Seu Bonifácio talvez tenha sido um dos primeiros peixeiros, como eram chamados os escavadores clandestinos da região do Cariri. Eu nasci em Triunfo, no estado da Paraíba. Aí vim pra cá, fiquei trabalhando aí na roça, limpando com a enxada, né? Aí um dia chegou um senhor já de idade, saco nas costas. Eu filho, me diga uma coisa, você aqui trabalha, não acha umas pedrinhas oleadas, parecidas com jatobá? Eu digo, rapaz, eu tenho encontrado essas pedras. Aí ele levou as pedras, né? Depois na outra semana, lá vinha um velho de novo, caçando pedra. Eu digo, rapaz, esse negócio tem mistério, isso não, ele não vai carregar a pedra de graça, né? Aí eu fiquei examinando, rapaz, tem umas pedras com peixe e tal. Eu disse, rapaz, aquilo vende. Tem uns cabos aí que compram. É R$2.000 uma pedra. Comecei a bater na pedra, só em cima daquele víruszinho dela. Pá, bicha. Puf, abriu as 2 bandinhas. Os 2 peixinhos ficou inteiro, bonito, tudo bem cristalizadozinho. Eu disse, agora eu vou nesse caminho aqui que dá certo. Então, segui, né? Aí vinha gente de fora comprar, aí aumentou a escavação, né? A todo canto colocava pedra. Aí quando a federal chegou, aí acaba foi pro anzol. O peixe eu tenho achado esse que a gente chama de bacalhau, né? Conhece o piau e a cumatã, a traíra. Isso tudo a gente encontrou. Urso. É comum os antigos peixeiros dar nome de peixes atuais encontrados em rios e açudes do Nordeste para os peixes encontrados por eles nas pedras. Outra coisa que eu achei interessante, porque eu achei 3 rolas do rabo de um dinossauro. Mas o dinossauro sumiu, não apareceu não. Até que essas 3 rolas eu vendi um rapaz, filho de São Paulo. E naquele tempo a gente vendia um peixe, era 2 contos, né?
No mesmo dia, o cara vendeu aqui, um senhor lá do Rio, 60 conto. Chegou os gringos no hotel, né? Aí o nome do velho é Darciso. Ele vendeu os gringos por 600 a pedra. O cabo que vendeu por 60 quando soube, tomou um pó e merda. Eu digo, aquele filho de uma mãe tomou um pó danado e ele nem encontrou a pedra. Eu que achei, nem tomei esse pó nem nada. E seu Boni deixa uma mensagem para as gerações atual e futura. A coisa melhor que tem na vida da gente é a gente querer descobrir uma coisa que a gente nunca viu. E ter quem diga o que é aquilo, né? E só descobrir já é muita coisa. Agora, muito mais é saber o que é, né? Quem vem estudo diz. Vendo a importância dos fósseis da Bacia do Araripe para a população do Cariri e Nordeste do Brasil, o professor Plácido Cidade Nuvens toma a primeira iniciativa, que é um marco no combate ao tráfico de fósseis na região. Um dos objetivos da criação do Museu de Paleontologia, hoje, da Universidade Regional do Cariri, foi precisamente criar um apoio logístico aos pesquisadores, aqueles estudiosos e cientistas do leste e do sudeste que vinham até nossa Chapada do Araripe desenvolver suas pesquisas. Assim é um encadeamento: apoio logístico aos cientistas, formação de quadros educativos e a detenção da sangria desatada, que significava a exportação clandestina dos nossos fósseis. Quando completou 20 anos, o Museu de Paleontologia recebeu 200 mil visitantes, o que significa uma visitação média anual de 10 mil, o que é muito significativo porque nós temos em Santana do Cariri uma população de 8 mil habitantes. Assim, o número anual de visitantes ultrapassa a população da nossa cidade. Outra iniciativa, com base no desenvolvimento sustentável para a região do Cariri, foi a criação do Geoparque Araripe em 2006. O Geoparque Araripe compreende uma dupla dimensão: a do território, que envolve 6 municípios da região do Araripe e que manifesta suas características naturais de modo relevante: a geologia, a paleontologia e os aspectos culturais. A segunda dimensão do Geoparque Araripe, que merece relevância, é como uma estratégia de desenvolvimento regional. É a adequação da utilização desse patrimônio de modo sustentável para promover desenvolvimento, promover renda. E o papel do Geoparque Araripe, que foi criado em 2006, é exatamente redimensionar e promover, divulgando as atividades relevantes na área de educação, na área da cultura e na área do desenvolvimento econômico sustentável. O programa Geoparque nas escolas são atividades que as crianças desenvolvem junto com os professores, com os monitores nossos do Geoparque, em que a gente apresenta ou faz oficina de teatro do boneco. Depois essas crianças também apresentam o boneco, contando um pouco a história, o que eles conhecem do Geoparque, o que é o geossítio para eles. E isso a gente vai aprofundando também no desenho. Eles podem desenhar os dinossauros. Nós temos essa atividade aqui atrás, e mostrando a importância da conservação e preservação no geossítio, nos espaços próximos às escolas. O padre Cícero Romão Batista, santo aclamado pelo povo nordestino, vaticinou que as pedras do Cariri um dia virariam pão. Não sabemos se ele se referia às pedras de peixe, como são chamados os fósseis das concreções. Contudo, muitas pessoas têm vindo ao Cariri observar essas maravilhas, deixando aqui dividendos para a população local. Na Assembleia Fossilífera da Formação Romualdo, desde 1841, quando Luiz Agassiz descreveu o primeiro peixe fóssil das Américas, o Rhacolepis buccalis,
já foram descritos até 2010 21 espécies de peixes, 2 espécies de crocodilomorfos, 6 espécies de tartarugas, 16 espécies de pterossauros, 4 espécies de dinossauros e ainda equinodermas, gastrópodes, plantas e muitos microfósseis. Ao longo de 3 bilhões e 500 milhões de anos de vida na Terra, ocorre diariamente uma batalha para as espécies se adaptarem ao ambiente que está em constante mudança. Muitas mortandades já ocorreram em épocas passadas, quando a vida quase foi extinta na Terra. Muitos grupos de seres vivos que dominaram céu, água e terra desapareceram. Os fósseis são as maiores testemunhas desses eventos. A vida deve ser preservada acima de qualquer valor. Temos que dar oportunidade para todas as espécies atuais se desenvolverem e reproduzirem em seu ambiente natural. Contudo, os fósseis singulares da formação Romualdo, um milagre paleontológico, devem ser vistos com admiração apenas em museus com acesso para todos e centros de pesquisas, jamais em fechadas coleções particulares. Devem ser estudados para nos ajudarem a entender o que se passa na dinâmica da Terra no momento atual e nos ajudem a planejar o futuro, caso passemos por situações semelhantes às que ocorreram no passado. É sempre bom lembrar que os eventos naturais geralmente são cíclicos. Conhecendo a dinâmica do planeta no presente, bem como no passado, estaremos prontos a garantir a existência da vida na posteridade.